Agora 7h29, é meio estranho, né? Começar às 7h29 da manhã, mas é por conta do guia eleitoral. E a gente vai com esse guia até o dia 29 de setembro. Dia 30, eu já volto no horário normal aqui pela Rádio Calheta FM 92,5 no seu rádio. Lembrar também a você que hoje é sexta-feira, encerrando a semana. Eu quero aqui agradecer ao grande arquiteto do universo, Cláudio Vânio, pela chuva. E hoje eu saí, né, já caí uma garoa, e chegando na academia, a chuva aumentou e eu tive que retornar para casa, parecendo um pinto molhado. Mas eu dizia para uma vizinha minha, mesmo molhado, agradecendo a Deus pelo acordar de hoje, pela dádiva, né? Isso é muito bacana. E eu quero compartilhar com você essa dádiva, né? Você que está me vendo aí, ou me ouvindo pela rádio, Maria Brasil, que está em cima de uma cama, há muito tempo, e outros ouvintes, a Luzinete Moura, isso que é cadeirante, né? Enfim, a Carminha, que tem uma filha acamada, né, que está aí também em cima de uma cama. Enfim, para você eu quero dizer, né, que Deus é Deus em qualquer situação, e mesmo em cima de uma cama, mesmo muitas vezes vivendo esse momento que você está vivendo, mas Deus tem cuidado de você. Você está vivo ou viva. Para você, internauta, o nosso muito obrigado pela audiência. A gente começa agora o nosso encontro e vai até às 7h55, às 8h25, né? Aqui na Rádio Calheta. O meu convidado de hoje, seguindo aí a proposta da Rádio Calheta, de trazer aqui para a emissora, para o meu programa em especial, os candidatos com domicílio eleitoral no Cabo, que estão concorrendo à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Ontem eu recebi aqui o pastor Benjamin Pires. Foi o primeiro, ele que abriu ontem a sede de entrevista. Hoje é o Cláudio Vânio das Casas, né, que está aqui. Ele se inscreveu assim no TRE, né, Cláudio Vânio das Casas, e assim, o mandato dele é um mandato coletivo, só que os demais não têm domicílio eleitoral no Cabo. O único que tem domicílio eleitoral é o Cláudio Vânio, que daqui a pouquinho vai se apresentar e conversar conosco durante o programa. E lembrar que você já pode, eu não vou ler comentário, viu? Só pergunta, você já pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp da rádio, para o Cláudio Vânio, para o 85499334, ou você pode também usar o Instagram ou o Facebook. São 6 perguntas, são 6 convidados. A gente vai só ler chamadas, são 6 perguntas, e aí tem que ser prático na pergunta, não pode fazer muito comentário, porque eu não vou ter tempo para ler, tá bom? Agora são 7 da manhã, 7h32, para você que está acordando agora, o meu bom dia, e muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos às manchetes que são destaques hoje, começando pela Folha de Pernambuco, 2,6 bilhões e 1,6 mil empregados, né? Tá aí a manchete. Deixa eu ver aqui, Diário de Pernambuco, brasileiro tenta assassinar Cristina Kirchner, lá da Argentina, né? Jornal do Comércio, TSE proíbe celular na cabine de votação. Não sei como é que vão fiscalizar isso. A Tarde de Salvador, TRE valida pesquisa, né? Publicada pela Tarde. Deixa eu ver aqui, Diário do Nordeste, Fortaleza, pesquisa IPEC para governo e Senado. Tribuna do Norte, Natal. 5G em Natal começa com pelo menos 15 comunidades ou 15 bairros atendidos. 0 hora de Porto Alegre. Setor de serviços puxa aumento de 1,2% no PIB do país no segundo trimestre. Estado de Minas. Bêbados e perigosos. Correio Brasiliense, o país está no cabo de guerra permanente. É a manchete do Correio Brasiliense. O Dia Rio, Caixa reduz valor de parcelas para pagar financiamento. O Globo Rio, consumo impulsiona PIB, que sobe 1,2% no segundo trimestre. O Estado de São Paulo, PIB cresce 1,2% no trimestre e melhor expectativa para o ano. Folha de São Paulo, Lula tem 45% e Bolsonaro 32%. Ciro chega a 9%. Né? E outros aparecem com 3%, 4%. Agora são 7 da manhã, 7h34. Deixa eu mandar aqui um bom dia para a comunidade que está nos vendo aí na Charneca. A você o nosso muito obrigado. Bom dia para o pessoal que está nos acompanhando. Saudar também os amigos que me escutam
aí na Coab, né? O São Francisco é a segunda maior audiência aqui no Cabo, né? A primeira é a Coab e o segundo é o São Francisco. O nosso candidato, como eu já anunciei hoje aqui, é o Claudivânio das Casas. Claudivânio, bom dia e a sua saudação à população cabense. Bom dia, Claudivânio. Bom dia. Eu acho que desligaram o microfone dele porque acontece aqui, Claudivânio. É para você não falar, porque desligaram o microfone. Esse microfone estão sempre desligando. Vê se ele está desligado embaixo, ele tem um botãozinho. Tá desligado? Tá ligado. Tá ligado? E como é que... Cadê? Vê aí. Não, tá desligado. Troca o microfone dele porque acontece isso aqui, Claudivânio. Não sei porquê, mas alguém mexe aqui nos cabos, não é? Deixa eu ver se tá aí. Tá funcionando. O 2. Tá não? O 3. O 2 agora, só o 2. O não dele mesmo, que tá com ele. O que tava com ele. Ah, tá funcionando. É porque alguém mexe aqui, Claudivânio. Alguém mexe. Aí é ao vivo, por favor, ao vivo. E como diz o Faustão e a Cores, fazer ao vivo tem que ser bom realmente. Esse microfone dele tá baixo ainda. Por favor, se puder aumentar mais um pouquinho para poder. Pode deixar que o pessoal técnico faz isso. Pessoal técnico. Pronto, agora sim. Claudivânio, bom dia, Claudivânio. Bom dia ao companheiro Eli Batata, bom dia a toda a equipe da Rádio Calheta e ao cidadão cabense, também a todos os brasileiros que estão a nos escutar hoje, principalmente ao povo pernambucano. Ok. A gente já tem uma pergunta que chegou aqui, está aí no arquivo do Facebook, é uma pergunta do Vitório Guerra, lá de Santo Inácio. Já está aí no Facebook, eu já estou aqui vendo aqui. Claudivânio, muita gente lhe conhece aí pelo movimento MT, é isso? ST, correto não? MTST. Pronto, mas aí você é um cara que está sempre nessa luta por moradia popular. Mas é importante que você tenha aí 5 minutos, não é preciso usar os 5 minutos, para você se apresentar, dizer aonde você mora, a sua profissão, quem é a tua família, por favor. Bom, eu sou Claudivânio, conhecido hoje como Claudivânio das Casas. Eu sou natural de Ponte dos Carvalhos e sou guarda municipal, um dos líderes hoje estadual do MTST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, filiado à União Nacional por Moradia Popular. Sou formado, tenho 2 cursos de formação superior. O último agora que me formei foi como bacharel em Direito. Sou pós-graduado em Desenvolvimento Sustentável e Auditoria Ambiental. E também sou uma liderança que vem das bases da Igreja Católica, que foi onde eu comecei minha militância como um profissional, um público que a gente sempre trabalhou na juventude da Igreja Católica, e durante esse tempo eu vim me formando e sou sindicalista também. Sempre trabalhei na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Já fui do Sindicato dos Servidores de Jaboatão e também do Sindicato dos Servidores do município do Cabo de Santo Agostinho. Você deixou aí bem claro, né, o seu currículo envolvido com as questões sociais. É a chamada política, não partidária, mas a política pública. E aí, a minha pergunta inicialmente, que eu vou fazer a todos eles, o que é que te motivou ou motiva a você colocar o seu nome para uma disputa, para uma cadeira na Câmara Federal? Bom, inicialmente, Eli Batata, o que nos motiva é justamente a gente bater de encontro às pautas que vem atacando os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, das donas de casa, mas principalmente o meu nome foi cogitado dentro de um grupo de liderança no estado de Pernambuco, as lideranças sociais, onde a gente fez uma reunião que a gente, inclusive, na eleição passada, a gente colocou uma candidata desse grupo, onde ela teve quase 50 mil votos, e aí aproveitando esse público, né, essa gordura que a gente conseguiu encontrar, né, na eleição de 2018, a gente teve por bem de não perder, não deixar nosso público viajando ou indo para outros candidatos. Então a gente decidiu, em reunião com as lideranças no estado de Pernambuco, que colocaríamos um outro candidato. E aí a gente pediu para que ela viesse, que a menina viesse, inclusive ela
negra, da periferia de Recife, desempregada, aí é diferente. Eu sou Claudivânio, pelo menos eu tenho o meu emprego, que eu sou guarda municipal, sou da mesma liderança que ela, o mesmo grupo político que ela, né, que é o grupo político da política pública, não é política partidária. Sim. E a gente sempre trabalha a política pública, que é justamente tudo isso na questão da moradia popular, na questão dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o que nos motiva é justamente isso. A gente tem que trazer esse direito para valer, até porque lá na Constituição Federal, no artigo 6º, ele já garante esse direito. Mas, no entanto, nas cidades, no entanto, nos estados, eles deixam muito isso a desejar. É preciso ter um braço forte lá na Câmara, lá no Senado, perdão. Na Câmara Federal. E vai estar pertinho do Senado, porque os dois votam em conjunto muitas vezes. Exatamente, perdão. É uma parceria. Mas aí você me falava que, mesmo com toda essa sua vivência e com essa convocação à mulher negra, que ela acabou não aceitando, o teu mandato é um mandato que agora é um mandato coletivo. Você me dizia que tem você mais 2 pessoas, né, que estão nesse processo, é isso? É isso mesmo, Batata. A gente são 2 companheiros, inclusive a gente uniu. Sim. Né, do sertão ao litoral. Lá no litoral, aqui no litoral tem eu, Claudivânio. Sim. Né? No Agreste tem Isaac, conhecido mais como Isaac do ônibus. E lá no sertão, lá em Oricuri, gente, lá em Oricuri, a gente tem o companheiro Adalberto. Adalberto é um companheiro que é empreendedor, ele trabalha com reciclagem, com catadores, e é um trabalho belíssimo que, inclusive, faz a inclusão social. E também é um companheiro que, recentemente, no passado recente, ele já foi da luta, junto com a gente do MTST, e hoje está fazendo esse trabalho de reciclagem de materiais junto com a companheirada dos catadores. Falando em reciclagem, em catador, você falou também da sua experiência aí com a questão do meio ambiente. A minha primeira pergunta para você é referente a esse tema. Né? Já que você pretende ir para a Câmara Federal, se você tem dentro do seu mandato essa bandeira de luta, porque o Cabo sofre hoje. O Cabo recebe vários investimentos, mas também tem que cuidar do meio ambiente. Né? E a gente hoje tem várias ocupações, como a Lagoa do Zumbi, que foi um lugar onde chegou escravos na época e hoje está ocupada de maneira ilegal. É verdade, Batata. Hoje, inclusive, eu tenho minha pós-graduação dentro da área ambiental, né, como auditor ambiental, desenvolvimento sustentável, e o nosso TCC foi baseado justamente nos impactos que Suape gerou na nossa sociedade, principalmente nessa área da parte litorânea de Pernambuco, começando aqui de Ipojuca, Cabo, se estendendo até Recife. E aí, nesse sentido, a gente vê que os impactos foram gerados principalmente aqui em Suape, né, que fica aqui entre Cabo e Ipojuca. Aqui foi gerado um impacto numa comunidade, Batata, que tinha muito grave, uma comunidade com mais ou menos 70 pessoas morando lá na ilha de Tatuoca. E aí é o seguinte, foi gerado aquele impacto que Suape chegou, começou a cavar, aterrar mangue, e o pessoal aquela comunidade vivia da pesca, as marisqueiras, os pescadores. Falar em pescador, um abraço aí para o meu amigo Nau, da Pescador, de Gaibu. Então, nesse sentido, era preciso ter uma fiscalização maior. Os impactos gerados foram irreparáveis, que até hoje vem sendo, inclusive com várias audiências públicas, acontecendo aqui na Câmara, em outros espaços também da Justiça, porque até hoje as famílias estão sofrendo pelos impactos gerados com o empreendimento Suape. Nós não somos contra o progresso. Agora, esse progresso tem que respeitar principalmente a fauna e a flora, porque foram muitos, eu sou testemunha disso, foram muitos mesmo, rio aterrado, mangue, foi um mangue vivo aterrado pela draga de areias. Candidato, o tempo já foi essa pergunta, que a gente tem aqui o tempo, né? São 7h44. Um outro assunto que o senhor conhece muito bem, porque o senhor participa de movimentos sociais, é o tema mobilidade urbana. Eu dizia para a Esté ontem à tarde que eu era menino
A Rua Imperial já gerava engarrafamento. Eu cresci e ela continua engarrafando. E a gente sabe de outros projetos do governo do estado que não andou. A gente tem uma BR que corta a cidade, uma PE que corta a cidade. Qual é a tua preocupação? O que você pensa em discutir o tema mobilidade urbana? Dentro desse tema, Batata, eu vou querer só lembrar aqui para o povo pernambucano. Sim. Da PE 45. A PE 45 que corta, que, inclusive para a gente ir para Jussaral, a gente tem que passar por ela. Mas é incrível, desde o tempo do finado governador Eduardo Campos. Eu quero aqui bem lembrar a vocês que Eduardo Campos, naquela época, começou a recapear, né, fazer o trabalho de recuperação daquela via, que até hoje, incrível é isso, até hoje não se conclui. Aí eu quero saber, cadê os deputados para fiscalizar isso? De onde é que vem a verba? Por que não foi realizada até hoje? Inclusive acontecendo vários acidentes perigosos ali. Isso é uma das coisas. Além do que, também teve, do tempo de Eduardo Campos, tem ainda uma PE que foi sugerida por ele, que sai aqui em Pirapama. É verdade. Entendeu? Então, parou. O estado de Pernambuco... Ligando a PE 37. Isso mesmo, Badá. Então, o estado de Pernambuco está realmente assim, parado no tempo. E aí, cadê os deputados, inclusive os deputados estaduais do Cabo, que existe hoje um deputado estadual no Cabo, e não está fazendo, não fez nada, não cobrou isso. Onde é que está? Por isso que a gente precisa eleger gente, eleger companheiros e companheiras que realmente esteja vivendo a cidade, vivendo o nosso estado de Pernambuco. E é por isso que nós estamos aqui hoje, pleiteando essa vaga junto com os companheiros Adalberto e Isaac do ônibus. Ok, um outro assunto que todo candidato hoje trata, e eu não poderia deixar de não tratar com você, até porque os 15 que vão estar aqui na rádio, eu vou fazer a mesma pergunta, é a geração de emprego. Você é liderança de um movimento, está afastado agora pela questão eleitoral, mas você lá tem muita gente, além do desemprego, a falta de qualificação profissional. Eu queria que você pudesse responder sobre esse assunto. Bom, eu vou responder usando o tema moradia. Sim. Porque é o seguinte, a geração de emprego, principalmente a moradia é a porta de tudo. Quando a gente fala da moradia, a gente vem a mobilidade, vem o meio ambiente e vem a geração de emprego. Todos nós sabemos que quando a gente passa a fazer construção civil, a gente gera emprego direto e indireto. Direto são aqueles pedreiro, pintor, eletricista e etc. São empregos diretos. E os indiretos são justamente as pessoas que moram ao entorno da construção, as donas de casa, começam a fazer alimentos para vender, né? Outros companheiros que vendem água e tal. Então, isso é emprego e renda direto e indireto. Além do que, a gente sabe que o Cabo de Santo Agostinho é um dos municípios, a quarta renda do estado de Pernambuco, e é um dos municípios que mais vem crescendo nessa região. E é preciso ter um olhar na questão da formação daquele jovem. E essa formação, Batata, é importante a gente salientar aqui que essa formação ela tem que começar dentro do nível médio, dentro do nível antes do médio, que é justamente o nível elementar, o nível básico. Que a formação ela deve começar dentro da escola, e principalmente da escola pública. Eu sou uma pessoa, um cidadão, que eu sempre estudei em escola pública. E é por isso que eu defendo o ensino público, defendo também a saúde pública. Com qualidade. Agora são 7h48. Um outro assunto também que você é conhecedor, porque você faz parte do grupo de segurança pública do município, a chamada Polícia Municipal. A gente tem visto aí, a gente viu ontem, né, um jovem que foi alvejado a tiros ali em frente à igreja de Santo Amaro ontem à noite. A gente teve um outro corpo que foi encontrado aqui na rua Voluntária da Pátria. E são jovens, e aí aparece a estatística, né, internacional apontando a juventude na chamada vulnerabilidade. Jovens que morrem entre 14 e 29 anos. Qual é a proposta do candidato, né, para esse assunto, que é um assunto de segurança, não só no Cabo, mas também em Pernambuco?
Muito obrigado, boa pergunta. Isso aí é importante, importantíssimo, né? Eu sou da área de segurança, sou guarda municipal também, né? A segurança pública, e é importante a gente falar nessa questão, principalmente da questão na juventude, né? A gente sabe que hoje a polícia que vem se tratando, né? A política pública que vai sendo levada para os jovens, talvez ele não chegue lá na ponta. É claro que existem diversos tipos de público. A juventude que está sendo, né, seguida pelo a USE, a UNE, essa daí é uma juventude que está incluída. Então, Sim. essa juventude a gente não vai tratar. A gente vai pensar na juventude, naquele pessoal que está excluído. Os excluídos é onde o MTST vem trabalhando, é onde justamente a Guarda Municipal faz diálogo nas escolas públicas para justamente chamar esses jovens que estão excluídos nas comunidades. Então, isso aí tudo faz parte de uma política que a gente pode fazer, a política de inclusão. Nos movimentos sociais a gente já faz isso. Já faz, inclusive, assim, a gente tem uma ocupação lá no Recife, onde lá todas as lideranças, a liderança nossa lá, ela faz um trabalho de recuperação daquelas pessoas que moram na rua e daquelas pessoas que vivem, que têm... Estão vulneráveis, vulneráveis, envolvidos com drogas, entendeu? Sim. Então, essas pessoas, elas têm um trabalho dentro dessa ocupação justamente para a recuperação desse cidadão. E muitos deles já se recuperaram, estão fazendo um trabalho belíssimo lá dentro da ocupação Maria Firmino, em Recife, e em outras ocupações também. Então a gente tem, Candidato, inclusive... só para fechar aqui, eu entendo a sua preocupação, mas não é hora de pensar em clínicas públicas para atender o jovem, porque o cara que é dependente, se ele não compra João, vai comprar Manuel, porque ele é um dependente químico. O governo federal tentou uma proposta como essa. A Dilma Rousseff, na época, trouxe essa bandeira, mas não conseguiu efetivar na prática. E sim, você lembrou bem, que inclusive lá aqui em Pirapama, Sim. em Pirapama, a gente está inclusive com o pessoal lá do Mandaê, que inclusive eles estão nos apoiando, né? Que é o irmão do Messinho Moral, né? Que é um grande parceiro nosso que está nos apoiando e inclusive está precisando de ajuda lá dentro, ajuda inclusive do governo, porque eles fazem um trabalho de recuperação de jovens, fazem um trabalho e nesse trabalho é preciso fazer a estruturação do local, né? Tem lá alojamento, precisa de alimentação para poder alimentar as pessoas que vão para lá, que estão na luta, esperando, inclusive. E esse público, eles atendem lá com o maior carinho. É importante que o governo, e é importante que eles tenham o nosso mandato, ele vai ter um olhar para esse público através das nossas emendas parlamentares. A gente vai estar, inclusive, fazendo isso. Não apenas para esse público, mas também para a questão das pessoas que trabalham com animais, porque a proteção animal hoje, ela é... É o assunto que eu queria falar. O senhor já puxou aí, mas eu queria falar. A política, né, para a política PET, que todo mundo fala, todo candidato fala, mas só na eleição. Passa a eleição... Aí os pets são esquecidos, né? Exatamente. A gente vê que, inclusive, hoje, no município do Cabo, né, e alguns municípios também da região metropolitana e do interior, eles estão muito aquém da proteção animal, do tratamento. A gente que somos cidadãos, temos nossos animais em casa, gato, cachorro e outros animais de grande porte, como cavalo, etc., muitas vezes fica sem ter aonde fazer um tratamento. Porque não é dizer, não, já não tem saúde para pessoas, imagine para animais. Não é isso. O importante é que tenha um atendimento público também, porque o cachorro, o gato, o cavalo é um componente da família. Está lá dentro da sua casa ou no seu quintal, mas está lá com você, é família com você. Então, é importante que o Estado, que a União,
que o deputado federal ele trabalhe também para isso. E veja, Batata, mesmo que o prefeito da cidade ou o governador do estado não queira aceitar nossas emendas para atender esse público, tanto do pessoal da proteção animal... Ou das drogas, você pode encaminhar direto. A gente pode fazer esse trabalho diretamente com as ONGs, com as ONGs no município e no estado de Pernambuco. E ser auto-executável, porque a gente tem independência nas nossas emendas. Isso eu tenho certeza disso. E a gente pode até democratizar, né, colocar para fazer votação qual é a prioridade dessas emendas, gente. Se é para o tratamento de drogas ou se é para a questão de proteção animal. Deixa eu ver, eu tenho aqui, lembrar que já estão aqui as 6 perguntas já prontas de ouvintes, né, que vão perguntar aqui ao candidato. Isso é democracia. Até alguém perguntou, Batata, por que não levar só os candidatos que aparecem nas pesquisas? Democraticamente, eu disse para o Claudivânio das Casas, a Rádio Calheta, desde a sua fundação, que a política nossa é essa. É uma política para atender a todos e a todas, independente do credo religioso ou da situação financeira de cada um. Falar em financeiro, eu quero mandar um beijo aqui para Ana Souza. Ela é filha da Nena e que está fazendo aniversário hoje. Não disse onde vai ser a festa, né, para que eu não possa ir. Né? Mas aí, Ana Souza, para você um beijo, muita paz e muita tranquilidade. Lembrar que na segunda-feira a gente vai estar aqui recebendo o delegado Antônio Rezende, que também é candidato à Câmara Federal. Ele na próxima... E terça-feira já está fechado Elias Gomes, que já confirmou, tá certo? A presença aqui na rádio. Eu vou para uma água, é rapidinho, e já volto para atender aqui os ouvintes que deixaram as suas perguntas pelo Facebook e pelo nosso Instagram e também pelo nosso WhatsApp. Eu volto já aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapista, número 1, Vila Social Contra no Campo. Telefone 3521-0796. Calheta FM é utilidade pública no ar. Deputados estaduais do Republicanos votam Danilo 40 e Tereza 130. Eu sou Cláudia Lupécio, há mais de 20 anos trabalhando junto às pessoas na casa de recuperação, nos nossos núcleos comunitários e oferecendo fisioterapia gratuita. Peço a você a chance para ser deputado estadual e continuar fortalecendo o nosso trabalho. Assuma um compromisso para lutarmos sempre juntos por um futuro melhor. Vote Cláudia Lupécio 10777, governador é Danilo 40 e Tereza 130. Deputados estaduais da Federação Brasil da Esperança votam Danilo e Tereza. Sou cristão, amo meu país, pois temos a liberdade de exercer a fé. Vou trabalhar pela manutenção da religião separada do Estado. Odacia Amorim 13444. Lula, Danilo e Tereza. 40! Eu sou Elino Araújo, candidato da educação. Há mais de 30 anos defendo a educação pública e o direito dos trabalhadores. Me siga nas redes sociais. Vote Elino Araújo 13613. 40! Deputados estaduais do PDT que votam Danilo 40 e Tereza 130. 40! Pelo projeto Renda Mínima de R$1.000 para famílias carentes. Vote deputado estadual Uliso 12777, Danilo 40, Tereza 130 e Ciro 12. 40! Sou irmão Washington, candidato a deputado estadual. Meu número é 12300. Conto com o seu voto. Unido pela Paz, Danilo e Tereza. 40! Deputados da Federação Brasil da Esperança votam Danilo e Tereza. Sou Rosa Amorim, a primeira candidata do MST em Pernambuco. Sem terra, negra e LGBT, vamos com Lula mudar o Brasil. Rosa Amorim 13100, a primeira sem terra na Assembleia. Danilo e Tereza. 40! Tenho muito orgulho da minha luta em defesa da categoria bancária, das comunidades, no combate à violência contra as mulheres e ao racismo. Vote Suzy 13.000, Danilo, Tereza e Lula 13. 40! Sintonize 98,5 Calheta FM.
7h58. Oi, gente, arrumando a casa, lavando os pratos, preparando o almoço, no trabalho, no carro ou em qualquer lugar, show da manhã. Eu, Solange Lima, espero você aqui das 9 ao meio-dia. Eu quero a sua companhia. Show da manhã. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio. Você pode também ver pelo nosso aplicativo, né? Baixar aí Rádio Calheta, ver também pelo Instagram e pelo Facebook. Deixa eu dar um recado aqui na hora de fazer a manutenção do seu veículo, que é importante, né? Você está aí, procura uma oficina que ele proporcione qualidade, garantia e confiabilidade. Estamos falando da Atalante Autopeça, Serviços e Automotiva. Reparos de câmbio automático, CVT, revisão de suspensão de freios, né? ABS e outros serviços que você pode fazer na Atalante Autopeças e Serviços Automotiva, localizada aí na PS 60 345, ao lado da Igreja do Amor. É bem fácil o endereço, telefone é o 9912-5496. Lembrar você que esta é uma série de entrevistas com os candidatos que têm domicílio eleitoral no Cabo de Santo Agostinho e estão concorrendo a uma cadeira na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa. O Cabo pode ter representante na Assembleia e também na Câmara Federal. Esses parlamentares serão importantes para ajudar o município. Essa é a nossa realidade. Agora, 8 em ponto. Bom dia para você que está me vendo aí, está me ouvindo. Vamos agora para as perguntas. Isso, Esther? A gente tem aqui, são 6 perguntas, e aí o senhor tem 2 minutos para responder cada pergunta dessa. Começando aqui, diz assim: bom dia, meu nome é Glebson, do Cabo de Santo Agostinho. Gostaria de saber do candidato a proposta do mesmo sobre moradia, pois existem várias famílias morando no Cabo sem um teto digno. É a pergunta do jovem, por favor, candidato. 2 minutos para responder. Bom dia, novamente, bom dia a você, ouvinte, que fez a pergunta, né? E na questão da moradia, a gente sabe que o estado de Pernambuco hoje tem um déficit habitacional enorme, né? De cerca de 350 mil, né? De habitações de pessoas que precisam do teto para morar, né? No caso do Cabo, a gente está chegando a 30 mil, isso dados do IBGE, viu? 30 mil famílias. 30 mil. Né? Que a gente, antes da pandemia, a gente estava em torno de 16, 17, 18 por aí. Mas agora está 30 mil. Vê só. Então é o seguinte, nós, como parlamentares, a gente tem um trunfo na luva, né? Na mão, que justamente são as emendas. Mas, independente disso, a gente vai retomar com o governo eleito do presidente que for atual, a gente vai retomar o Minha Casa Minha Vida. Porque é importante o Minha Casa Minha Vida, porque ele dá acesso às famílias de baixa renda. Coisa que nesse atual presidente da República, no atual governo, a gente não tem. O atual presidente, ele cortou Minha Casa Minha Vida, não atende justamente as famílias de baixa renda. Esse Casa Verde e Amarela, ele atende a famílias que recebem acima de um salário e meio, em torno de R$2.000. Então, por aí. E outra coisa, vai ser cobrado, pelo Casa Verde e Amarela, vai ser cobrado cerca de R$400 a R$450. E a família realmente vai ficar sem poder acessar a moradia. Então, fazendo valer o que diz a Constituição, a gente vai retomar justamente o programa Minha Casa Minha Vida, isso agora em lei, que seja um programa de política pública e não um programa de governo, entendeu? Ok. Vitório Guerra diz assim: bom dia, Batata, bom dia para os ouvintes. A minha pergunta ao candidato Cláudio Vânio das Casas é: caso seja eleito, qual é a sua proposta para solucionar a questão que o Cabo e essa região sofre com a questão da água? É um assunto, né, que já vem se discutindo há muito tempo. A Charneca foi fundada em 87 e naquele momento já havia uma luta pela água. Por favor, Cláudio Vânio. Inclusive, eu fiz parte de vários movimentos lá em Ponte Carvalho, a bacia do Rio Jaboatão,
E a gente sabe que o problema da água aqui no Cabo e nessa região, onde está mais próximo, inclusive, de Pirapama, sim, né? Principalmente nas comunidades aqui do Cabo, bem pertinho ali, né? Pirapama, que inclusive não tem água, né? A gente sabe que a situação, não sei se a Compesa, ela tem uma gerência voltada e não sei se escuta as comunidades. Porque, na verdade, é o seguinte, o problema do abastecimento de água para o estado de Pernambuco, ele é gravíssimo. A gente sabe que no sertão, para chegar água, depende muito de Deus, mas também depende muito da vontade política dos governadores, do presidente da República também. E também, como nós precisamos fazer, é ampliar essa demanda da água para toda a sociedade, né? E agora, todo o gestor que vai ser eleito agora como governador de Pernambuco, ele tem que rever justamente a questão do abastecimento de água aqui no município do Cabo. Porque se a gente, enquanto cidadão cabense, a gente tem o mananciais de água aqui, que distribui para todo o estado de Pernambuco, como é que na comunidade de onde sai a água não está tendo água potável para eles? Então é preciso gerar uma política pública, inclusive com participação popular, para a gente saber realmente onde tem o problema. Ademar, agora são 8h05, Ademar diz assim, bom dia para você, Eli José, e toda a sua equipe da Rádio Calheta. A minha pergunta para o candidato Cláudio Vânio das Casas qual é o projeto dele. Você já falou, mas ele está perguntando, e aí a democracia. Dentro do tema segurança pública e meio ambiente, é a pergunta do Ademar. Muito boa. A gente tem uma proposta, inclusive, chegando nos municípios para gerar a guarda ambiental, a guarda municipal. Hoje é uma modalidade nova, né? A gente tem que fazer valer a polícia municipal. Por que a polícia municipal? Que é justamente a guarda municipal. Porque ela está próximo de todos os cidadãos. A guarda sabe onde é a Rua da Alegria, onde é a Rua da Mangueira, onde é o Alto da Foice. A guarda municipal sabe e vive morando nessas comunidades. Como também em outros municípios pode acontecer isso. Existe, Batata, hoje no estado de Pernambuco, existem poucos municípios que já legalizaram, credenciaram seus guardas municipais. A gente vê muito, por exemplo, lá no sertão, na base do sertão e muito interior do estado de Pernambuco, que está hoje fazendo... não existe guarda municipal. Não existe nem polícia? Exatamente. E existe uma questão que eu não digo que seja nem segurança, eu digo que é milícia. As milícias dos prefeitos do interior e as milícias dos prefeitos do sertão. É necessário a gente fazer valer. Eu sei que a Constituição, ela diz lá, poderá formar suas guardas, os municípios poderá gerar as guardas municipais. Então a gente tem que tirar isso aí. Tem que gerar a guarda municipal, porque a política é uma política pública de segurança. E hoje o Estado, não apenas aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, está indo nessa mão de se formar justamente a política pública de segurança, gerando a guarda municipal com seu poder para fortalecer justamente todo cidadão e toda cidadã. Ok, agora são 8h08, tudo igual no seu rádio. Lembrar que na segunda-feira o nosso convidado é o delegado Antônio Rezende, que também discute o tema, é delegado de polícia e vai estar aqui com a gente. A Surama Linde, assim, bom dia, querido Eli José Batata, bom dia ao companheiro Cláudio Vânio das Casas. Gosta de saber do companheiro, dentro de suas propostas, na sua plataforma política, se você tem algo que contempla especialmente as famílias que perderam sua moradia nessas chuvas. Como será feito com que as pessoas recebam sua casa e não venda e nem alugue, como acontece hoje no Cabo. Ela está colocando que hoje várias pessoas receberam a casa do governo federal, mas venderam, né? Alugaram. Quer dizer,
Se isso está acontecendo, porque não precisa. Se precisasse, estava morando. Já que o senhor é do movimento, representa o movimento. Boa pergunta da Surama Lins. Exatamente, né? Eu quero também salientar que o MTST e a União Nacional por Moradia Popular, ela de forma nenhuma, ela está a favor desse negócio de negociar, de fazer negócio com a luta. Se a gente tem uma luta pela moradia digna, para você, cidadão, para você, mãe solteira, para você, pai solteiro também, para você que está unido, ter a união conjugal, mas infelizmente a gente tem que defender aqui. A gente não aceita isso. E nós, como parlamentar, a gente vai formar uma lei para que seja proibido aqueles que comprarem um benefício, um imóvel dado como benefício pelo Estado, pela União, pelo movimento, aquele que comprar perde e aquele também que vender perde. Quem vende perde e quem ganha perde. A gente vai formar uma lei para que seja proibido definitivamente isso. Isso é inadmissível, a gente vender a luta que a gente tem, a não ser por um caso de ameaça de morte, mas tudo isso tem que se abrir um processo. Mas é o seguinte, dessa forma, eu já disse bem alto e bom som para o pessoal que foi beneficiado pelo MTST. Se a gente souber, aquelas pessoas que foram beneficiadas com nossa luta, se a gente souber que se algum estão fazendo negócio, vendendo e outras histórias mais, nós somos os primeiros a delatar essas pessoas. Porque a luta não se vende. Você, quando tem sua casa, quando você tem seu teto, você está eternizando sua família. Então, vamos parar por aqui. Não é dessa forma que a gente faz valer a luta pela habitação. A luta pela habitação, ela tem muito mais do que isso. A gente gera emprego, gera renda e outras coisas mais. Mas vender não dá. Ok. Eu queria só lembrar que tem algumas perguntas no meu Face que o Cláudio Van, depois com a sua assessoria, que está aqui acompanhando, por favor, leia e responda. Porque são só 6 perguntas, eu não posso mudar as normas da rádio, da emissora. Não é? Mesmo sendo diretor aqui, eu tenho que respeitar as normas. E aí a gente tem aqui, por exemplo, Edilene Lino, que faz uma pergunta. Mas aí você, Claudio, como você é meu amigo de Facebook, peça a sua assessoria para responder, assim que terminar o programa, essa pessoa. Eu tenho aqui o Fernando, diz assim, bom dia para você, Eli José, bom dia para o candidato, ele já botou aqui, deputado Cláudio Vânio das Casas, ele já profetizou, deputado Cláudio Vânio das Casas. Você tem projeto para causa animal? Você já falou isso, mas ele pergunta. E essa semana eu vi você com o presidente do Cine Guarda. Tinha até uma legenda lá que eu vi. E a minha pergunta, que ele faz a minha pergunta, sendo eleito, que projeto você tem para a categoria? Que agora está discutindo em Brasília a questão da não abordagem, né, pela Guarda Municipal. É um direito que se tinha e que está sendo discutido em Brasília. Por favor, Cláudio Vânio, com a palavra. O Fernando foi muito enfático, né? Foram várias perguntas em uma. Mas aí eu vou tentar te atender, senhor Fernando. Veja só, com relação à questão da categoria da classe de trabalhadores e trabalhadoras da Guarda Municipal, em primeiro lugar, a gente vai lutar pelo piso nacional dessa categoria. Até porque é o seguinte, a gente chega hoje aqui mesmo no município do Cabo, é incrível isso, né? Os companheiros que chegaram recentemente, eles estão recebendo abaixo do salário mínimo. Então isso é inadmissível. Na quarta renda do estado de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, os companheiros que fizeram concurso, concorreram com mais de 50 mil pessoas inscritas e entraram agora há pouco, aquele tudo bonito, tal, a formação, mas na hora de valorizar o profissional, está lá abaixo do salário mínimo, salário base, abaixo do salário mínimo, R$ 1.100. Então, na quarta renda do estado de Pernambuco, isso é inadmissível. Eu peço aqui, inclusive, faço um apelo ao prefeito da cidade para que reveja essa situação e faça isso o quanto antes. Vamos valorizar o trabalhador para, inclusive, chegar lá na ponta, lá com a sociedade, com a comunidade, a gente poder ter serviço e servidores de qualidade, que atenda bem, que possa
que não esteja passando necessidade, que tenha a sua passagem, que tenha onde morar quando largar do serviço, com segurança, no local de segurança. Então, isso tudo, a gente vai lutar por isso, né? Uma das coisas é essa. A outra coisa também é a questão de fazer valer, dentro da questão legal, é justamente valorizar a categoria e transformando justamente a categoria na polícia municipal, porque é uma modalidade nova que o Brasil inteiro tem estado que já, aliás, tem município do estado, na região sudeste do país que já fez essa experiência. Ok, o tempo foi embora, mas tive aqui uma outra pergunta. Essa aqui é do Douglas. Ele botou Douglas da região metropolitana. Ele é assim que ele está sendo, assim, bom dia, queria fazer uma pergunta e também já profetizou ao deputado Cláudio Vânio das Casas. Se confirmado sua indicação como candidato oficial, que já é oficial, né? Quais suas propostas concretas para as políticas públicas mais importantes nas cidades? Os recursos e as maneiras de implementar, deve ser a implementação das leis. Por favor. Em primeiro lugar, o papel do parlamentar, principalmente o parlamentar federal, ele tem que fiscalizar as ações do executivo e também formar leis, que inclusive pode ser nova lei e pode ser lei para implementar justamente a que já existe, né? E aí, companheiro Douglas, não sei, da região metropolitana, né? Então, a região metropolitana, por exemplo, a gente precisa fazer uma questão da acessibilidade, né? Porque é incrível você estar aqui no município do Cabo, né? A gente precisa chegar em Moreno sem precisar ir para a capital, né? Para a capital, para depois voltar para Moreno. Então, a gente poderia sair por aqui mesmo, por dentro, aqui por Pirapama. E porque a acessibilidade, ela não está aberta para isso. Então é importante que a gente faça valer isso aí. De que forma? Qual é o problema, qual é a dificuldade que o governo do estado está enfrentando, que não fez isso ainda? É emendas que está precisando, é verba. Então a gente faz isso. É importante. Trazer um trem para a Suape, né? Que é uma proposta. Você quando diz, existem projetos bacanas. Agora o que falta é vontade política. Isso, o trabalhador que sai de Suape tem que depender de ônibus. Ele não tem um transporte para ligar ele à capital pernambucana. É isso? Exatamente. Bem lembrado isso aí. A questão do metrô, você vê, lá em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, o metrô, ele anda, eles são mais de 4 vagões. Aqui são 3 vagões. E ainda por cima, superlotado. Como é que a gente poderia interligar isso aqui? Tá aqui, o VLT que vem para aqui para o Cabo, hoje, desde o tempo de Eduardo Campos, foi um projeto provisório. Um provisório que está permanente há mais de 8 anos aqui. Como é que pode? O governo tem que ver isso. Se não tem verba, então se apoia com os deputados federais, que ele pode trazer emenda para a gente poder fazer valer isso. Eu sou um cara que ando de ônibus, ando de trem, muitas vezes não tinha passagem, tinha que pedir um a outro, pular rabudo também, mas é isso. É isso que a gente tem que fazer. Lutar, trazer emenda e formar justamente... Candidato, uma pergunta que a gente falou aqui. A gente falou de tudo aqui já. Meio ambiente, segurança, saúde, educação. Mas o outro assunto, você falou várias vezes da cidade, da maior quarta renda do estado. Mas aí, eu queria que você falar um pouquinho da questão da economia. Hoje o Cabo tem vários investimentos. A gente falou aqui de Suape, que é um dos grandes projetos. A gente tem aí hoje um shopping, a gente tem hoje cinema na cidade que a gente não tinha antes. Mas qual o teu olhar como candidato, né, que quer ir sentar numa cadeira na Câmara Federal para esse assunto econômico, ou a economia da cidade? Ou da região, né? Da região. Eu vou falar primeiro do Cabo, né? Sim. O Cabo, ele tem um potencial muito forte. O município do Cabo, ele é um município industrial e hoje está se formando num município comercial. A gente está aqui arrodeado de vários atacadões, né? E começando lá de Pontezinha para cá. São muitos. Então, são oportunidade que a nossa sociedade ela tem de escolher onde comprar.
Inclusive, eu já deixo uma orientação aqui para todos que façam a pesquisa antes de comprar, porque quando a gente tem concorrência, o importante é você comprar no mais barato e levar mais coisa para casa, né? E a gente tem um potencial turístico muito forte, que gera economia aqui nas praias. E isso não apenas nas praias do Cabo, não apenas na praia de Pojuca, que é Porto de Galinha, na do Cabo, que seja Gaibu, Suape, ou Itapuama, sabe? Não apenas na praia de Piedade, Boa Viagem, mas assim, a gente tem um vasto, né? Uma vasta questão de economia limpa, né? Que inclusive não gera poluição, que é justamente o turismo. E o religioso em Jussaral. O religioso. O senhor falou agora há pouco. Isso, né? Que inclusive eu sou católico, sou cristão católico, né? E justamente o turismo religioso hoje é uma das pautas fundamentais dentro da questão daqui do Cabo de Santo Agostinho, que inclusive fica perto de Vitória, né? A gente tem lá Jussaral, Cabo de Santo Agostinho, mas o pessoal do município de Vitória pode muito bem visitar lá, conhecer o convento lá. É muito bom, muito acessível. Então, eu acredito que deve ter um olhar mais apurado de quem foi eleito, né? Nós que vamos ser eleitos aqui na região metropolitana, no estado de Pernambuco, justamente do sertão ao litoral. E não esqueceram, né? 1890. Ok. A gente está já encerrando aqui com o candidato Cláudio Vânio das Casas. Lembrar que na próxima segunda-feira vamos estar aqui recebendo o delegado Antônio Rezende, que já está confirmado. Ontem ele ligou para mim e confirmou. Também o candidato Elias Gomes, que através da sua assessoria, que é o Ronildo Albertini, o Albertini já confirmou também. Agora são 8h20, candidato, eu queria deixar aqui os 3 minutos finais para que o senhor pudesse, mais uma vez, né, deixar aí o seu número, falar um pouco dessa sua candidatura coletiva e quem são os seus candidatos a deputado estadual, se tem a senador da República, a governador. É importante o senhor dizer quem é o seu time, para a sociedade. Também, se não tiver um time, a gente também respeita, aqui é democracia. Fica à vontade, candidato. Bom dia novamente. Eu estou aqui como Cláudio Vânio, mais conhecido como Cláudio Vânio das Casas. Eu venho num mandato coletivo junto com Isaac do Ônibus e com Adalberto, lá de Uricuri. A gente está unindo o sertão, o litoral e o agreste, justamente porque a gente somos uma candidatura popular, né? A gente não tem recursos financeiros para poder estar transitando, indo e voltando. Inclusive, a gente chegou até Petrolina. Um abraço forte aí para a companheira Nilda, grande liderança lá do MTC, de Petrolina, que é mototaxista também. Então, um grande abraço aí a você, companheira, e estamos juntos, vamos para frente, vamos para cima. Eu quero também dizer que nesse interstício, né, de tempo, a gente precisa fazer valer o que nós somos. Eu sou Cláudio Vânio, não sou filho de político nenhum, não tenho pai que foi prefeito, não tenho pai que foi vereador, eu sou um cidadão simples, precisando, inclusive, da oportunidade, porque a gente vem fazendo um trabalho social, não apenas em época de eleição, mas a gente cotidianamente fazendo esse trabalho da política pública. E é necessário a gente transformar um trabalho da política que a gente faz social em política pública e ter, inclusive, emanar-se desse momento político para a gente poder transformar a sociedade. Eu acredito na transformação de uma sociedade crítica através da educação. Eu acredito que a gente pode ter um atendimento lá no posto de saúde com mais condições. Hoje, que se a gente for muita cidade aqui da região metropolitana, também no interior, vai nas farmácias públicas hoje, não encontra nem sequer dipirona para poder ter esse remédio em casa, porque muitas vezes a baixa renda ela não tem nenhum dinheiro para comprar um dipirona. E aí o serviço público não está atendendo isso. Eu quero aqui, nesse momento, né, dizer que chegando, nós, como deputado federal, vamos bater de frente com a pauta do retrocesso, que nesses últimos anos veio atacar os direitos
dos trabalhadores e das trabalhadoras. A pauta do retrocesso que condena a dona de casa a ser eternamente do lar, que condena justamente o jovem a ficar como robô e não como pensador. O jovem, ele tem Candidato, o tempo está encerrando. Nosso muito obrigado, que o tempo encerrou. O senhor se empolgou aí no seu final, mas aí eu tenho que respeitar as normas. Para o senhor um bom final de semana e boa campanha, viu? Pode falar. Obrigado. 1890 é o nosso número. 1890 do sertão ao litoral. Adalberto, Claudivânia e Isaac do Ônibus. Eu queria pedir aqui a assessoria do candidato que fosse no Facebook da Mastar, porque tem aqui a Antônia Cristina. Deixa a sua mensagem, eu não vou ler aqui, mas você pode agradecer. Fica lá gravado. Tem aqui o quê? A Marcela Marta também. Tem Madu. Tudo são pessoas que conhecem, dizem, olha, meu candidato é 1899. É isso, tá certo? Não? 90. É 90, é? Eu botou aqui, é bom corrigir. O senhor lá responde o pessoal, que é 1890. Gente, eu estou encerrando também o programa de hoje. A próxima entrevista será com o delegado Antônio Rezende, na próxima segunda-feira. Para você, bom final de semana, juízo, cuidado com os excessos, muita paz, muita luz. E ontem tivemos a oportunidade de assistir a exibição da Esquadrilha da Fumaça no Marco Zero. Foi um mar de gente ontem. Parecia o show de João Gomes. Só não tinha aquela mega estrutura. Mas aí os caras, rapaz, da aeronáutica agradeceram a população fazendo um coração no céu. Eu achei aquilo bacana, muito bom. Eu voltei emocionado e a minha filha, que tem 15 anos, voltou muito mais. Ela gritava o tempo todo, parecia que ali, né, era um show de música. Enfim, muito obrigado a todos e a todas. A gente volta na próxima segunda-feira, logo após o Guia Eleitoral, que na sequência vocês continuam aí com o Rádio Mulher, né, que vai encerrar às 9, e depois a Solange Lima com o Show da Manhã, aqui pela Rádio Calheta FM 98,5. Muito obrigado ao candidato por seguir uma linha da democracia e da cidadania, respeitando o ouvinte que está no Cabo ou fora, ou em Pernambuco ou fora de Pernambuco, mas acompanhando a nossa rádio. Muito obrigado. Tchau, tchau.